Senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Lei de Orçamento de Estado para 2020. Temos agora o iniciar a audição do Conselho de Finanças Públicas, cuja presença de muito saúdo, particularmente a senhora Presidente Nazaré da Costa Cabral, o senhor Vice-Presidente Paul de Groot, os senhores vogais executivos, o professor Miguel Saint-Aubin, Carlos Marinheiro e Jorge Kopitz, que calorosamente saúdo. Agradecer antecipadamente o envio do parecer que foi tempestivamente distribuído às senhoras e senhores deputados e explicitar os termos em que decorrerá esta audição. Portanto, a mesma iniciar-se-á logo de imediato com a intervenção da senhora Presidente, que disporá até 10 minutos para uma breve apresentação daquilo que presumo decorra também do próprio parecer, após o que darei a palavra aos grupos parlamentares para, em duas rondas, a primeira de 5 minutos com resposta individualizada, colocarem as questões, e uma segunda de 3 minutos, também reservada aos grupos parlamentares e, eventualmente, com as inscrições dos senhores deputados que, individualmente o queiram fazer, e após o que concluiríamos, então, a audição, mas, portanto, sem mais delongas e renovando os meus cumprimentos, dava a palavra à senhora Presidente do Conselho das Finanças Públicas, professora Nazaré da Costa Cabral. Por favor, senhora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos senhores deputados. E, enfim, estamos sempre muito satisfeitos, é sempre uma honra para nós, representantes do Conselho das Finanças Públicas, estarmos aqui na Assembleia da República. Sem mais delongas, passava à apresentação dos termos essenciais do nosso relatório, da apreciação que fizemos relativamente à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2020. A primeira observação é de que aquilo que está previsto na proposta é de um excedente orçamental de 0,2% do PIB em 2020. Também tivemos, digamos, a possibilidade de verificar que, não obstante este primeiro resultado, que é um resultado positivo do ponto de vista das contas públicas, o Conselho das Finanças Públicas assinala que permanecem um conjunto de riscos descendentes, portanto, riscos negativos, que se prendem desde logo com a concretização do cenário macroeconómico, uma vez que o excedente agora apresentado, ele ancora-se fortemente no comportamento da economia portuguesa. Um segundo risco resulta das pressões que neste momento observamos pelo lado da despesa, nomeadamente despesa corrente, primária, e em particular despesa com pessoal e prestações sociais. E depois ainda um terceiro risco que, obviamente, como é apenas um risco, que resulta daquilo que eventualmente pode acontecer com a eventualidade de terem de ser concedidos novos apoios ao setor financeiro, particularmente ao novo banco, que é o ponto que tem sido mencionado mais nos últimos dias. Também notamos uma observação que desde logo fazemos, é que este é um orçamento de continuidade, desde logo de um ponto de vista estrito, porque aquilo que contribui para o saldo orçamental é muito mais o que as medidas, o impacto daquilo que está nos orçamentos anteriores, e particularmente no orçamento anterior, o efeito desfasado dessas mesmas medidas, do que propriamente o impacto negativo de medidas novas. O impacto negativo de medidas anteriores é na ordem dos 553 milhões de euros, em comparação com o impacto de medidas novas, que apontamos para cerca de 109 milhões de euros. Relativamente às principais variáveis orçamentais que concorrem justamente para o resultado orçamental, começava por evidenciar o comportamento da receita. Notamos, à semelhança do que vem sucedendo nos últimos orçamentos, que o rácio da receita no PIB continua a aumentar e aumenta para este ano 5 décimas do produto, ascendendo a 43,8% em 2020.
No que diz respeito à evolução da carga fiscal, ela continua também a subir. Se considerarmos que, de facto, a noção de carga fiscal corresponde à percentagem das receitas fiscais e contributivas, contribuições sociais efetivas sobre o produto, notamos que esse aumento se verifica e ele é fundamentalmente induzido pelo comportamento da receita das contribuições sociais efetivas, cujo peso aumenta 0,2 de 9,8% para 10% do PIB. Já no que diz respeito aos impostos, não estimamos uma alteração significativa relativamente ao seu peso no produto. Quanto ao comportamento da despesa, pela primeira vez nos últimos 2 anos, verificamos um aumento do RAS da despesa no produto de 0,2, e esse aumento é agora sobretudo devido à componente da despesa de capital, quer da formação bruta em capital fixo, quer de outras despesas de capital que concorrem também para este efeito. No que diz respeito à formação bruta de capital fixo, aquilo que está previsto na proposta de lei orçamental é que esse valor passe de 9,8% para 18,1% em termos, enfim, no que diz respeito à sua evolução. Notamos que este incremento da despesa faz-se, não obstante, perspectivarmos a continuação da redução dos juros, ainda que a um ritmo mais lento do que nos anos anteriores. Numa apreciação, digamos, mais conceptual e convencional, e tendo em conta aquela que é a noção do saldo estrutural, e aqui entramos, de facto, na dimensão do chamado ajustamento ou consolidação orçamental, verificamos, de acordo com os nossos próprios cálculos e tendo em conta a informação que é fornecida pelo Ministério das Finanças e, desde logo, o cenário macroeconómico que está subjacente à proposta, estimamos que esse saldo estrutural se situa num déficit de 1/10 do PIB potencial, o que significa que ele se aproxima do valor do objetivo de médio prazo, que para 2020 é fixado em 0% do PIB, traçado pela legislação europeia. Verificamos também que o contributo para esta melhoria do saldo estrutural advém fundamentalmente dos juros da dívida pública, da continuação da redução dos juros da dívida pública, dos encargos com os juros e, obviamente, que este efeito favorável do ponto de vista dos juros é o corolário da conjugação de esforços que se têm verificado nos últimos anos e que levam a que a percepção de risco da República Portuguesa tenham, de facto, melhorado, o que significa que temos hoje custos de financiamento e uma facilidade de acesso a financiamento que não tínhamos até há bem pouco tempo. Notamos, e este é um aspecto que porventura será menos favorável, que em 2019 e em 2018, se nós quisermos de facto usar um conceito mais restritivo de consolidação orçamental, e esse conceito mais restritivo de consolidação orçamental significa melhorias ao nível do saldo primário estrutural, justamente, portanto, expurgando o efeito dos juros na apreciação do saldo, e particularmente do saldo estrutural, nós verificamos que nestes 2 últimos anos, 2019 e agora no ano que se inicia, em 2020, a política orçamental terá sido neutra. Isto significa que não houve verdadeiramente progressos em termos de consolidação orçamental, aproveitando melhor a fase favorável do ciclo, e, portanto, mantém-se uma política neutra. Isto significa que há uma evolução praticamente nula do saldo primário estrutural, que acompanha uma variação também praticamente nula, uma estabilização da componente do crescimento económico. Do ponto de vista do cumprimento das regras orçamentais, e este é um dos aspectos centrais do nosso mandato, o CFP fez a avaliação do cumprimento. Notamos que, no que diz respeito à regra de saldo estrutural, há efetivamente uma melhoria programada do saldo estrutural e estamos, de facto, no limite de atingir e de cumprir o objetivo de médio prazo. Ainda assim, notamos que
existem riscos descendentes, riscos de desvio relativamente a esse objetivo, que assinalamos também no nosso relatório. Já no que diz respeito à chamada regra de despesa, benchmark da despesa, o desvio é aqui bastante mais significativo, bastante mais premente. Notamos que a taxa de crescimento da despesa que está estimada ultrapassa aquele que deveria ser o valor máximo autorizado, considerando as regras que neste momento nos são aplicáveis e que, por outro lado, a diferença entre aquilo que deveria ser a taxa máxima de crescimento e aquela que é efetivamente o crescimento da despesa programado está também para lá das margens de tolerância que estão definidas pelas regras europeias. Portanto, podemos dizer que, não obstante os progressos do ponto de vista do comportamento orçamental global, se pensarmos em termos daquilo que é a dimensão mais estrutural, quer no que diz respeito à regra de saldo, quer no que diz respeito ao benchmark da despesa, que também considera justamente essa dimensão estrutural da despesa, portanto, temos aqui aspectos que nos merecem alguma preocupação e assinalamos, portanto, esses riscos de desvio no nosso relatório. No que se refere, digamos assim, ao quadro de programação plurianual, e estou a mencionar, evidentemente, este é um aspecto que compete também ao CFP fazer essa mesma avaliação. Chama a atenção que o quadro plurianual está contido não propriamente na proposta de lei do Orçamento do Estado, mas, tratando-se de facto de um primeiro exercício no quadro da nova legislatura, ele aparece numa proposta de lei própria, que está também em discussão, e verificamos que, de facto, os limites de despesa são compagináveis com as metas orçamentais traçadas. Verificamos, de qualquer forma, e este é um problema jurídico que se tem, digamos, renovado todos os anos, que, contrariamente àquilo que ainda decorre da atual Lei de Enquadramento Orçamental e que é ainda aplicável neste ponto, no que diz respeito ao processo orçamental, a Lei 91/2001, com as alterações que ocorreram ao longo dos anos e particularmente em 2014, notamos que os valores que são, nesta proposta de lei 6, são referidos como valores, não digo para o ano, mas para os anos seguintes, como valores indicativos. Ora, isto contraria aquilo que está no disposto da lei, na Lei de Enquadramento Orçamental, que ainda se aplica nesta matéria. E, de alguma maneira, isso também explica o comportamento que está aqui também mencionado. Temos assistido nos últimos anos a uma permanente revisão em alta nos vários exercícios, quer no Programa de Estabilidade, quer nas propostas de orçamento, relativamente aos valores inicialmente definidos para o período coberto pelo quadro de programação plurianual, o que dá nota de um aspecto que é o de que esta lei acaba por ter uma dimensão pouco vinculante, contrariamente àquilo que era suposto ter, e ela não constrange os decisores, se calhar como deveria fazê-lo do ponto de vista jurídico e como é expectável que possa vir a fazer no futuro, nomeadamente quando a Lei de Enquadramento Orçamental nova vier a entrar plenamente em vigor. Relativamente à dívida pública, o CFP destaca os progressos nesta matéria. Continuamos, de facto, a reduzir o peso da dívida no produto, ainda que isso não se traduza propriamente numa redução da dívida em termos nominais, e é expectável uma redução em 2,7 pontos percentuais na dívida relativamente ao ano de 2019. Portanto, ela situar-se-á em 116,2% do PIB. Esta trajetória é, em grande medida, explicada, de novo, pelo comportamento da economia. Portanto, o principal fator que contribui para esta variação favorável está no denominador e não tanto, como já vimos, do lado da evolução do saldo primário,
e, portanto, o input que é dado pelo lado do saldo primário é menos sentido que o input que é dado pelo lado da dinâmica económica. Chegando, portanto, a este ponto, gostaria de retirar as principais conclusões da observação que fizemos do documento orçamental. Podemos, em sentido lato, afirmar que, efetivamente, a proposta prossegue a trajetória de consolidação orçamental, pois, efetivamente, estamos a prever um excedente orçamental, contrariamente àquilo que aconteceu e está previsto, aquilo que é estimado a suceder ainda para o ano 2019, na própria estimação do Governo. Há também boas novidades do ponto de vista do comportamento da dívida pública, da redução do rácio da dívida pública no produto. Dizemos que é um orçamento de continuidade, desde logo em sentido estrito, pelo impacto, porque ele é essencialmente o produto ainda de decisões anteriores, contidas nos anteriores orçamentos e nomeadamente no anterior, mais do que medidas novas que estejam contempladas neste documento. Como riscos fundamentais, assinalamos o facto de muito deste progresso se alicerçar no comportamento da economia, na evolução de taxa de juro, que são, de certa forma, fatores que não são inteiramente controláveis, muitos deles dependem de razões externas e, como sabemos, o panorama externo é, de alguma maneira, incerto. Há economias que estão neste momento numa situação de incerteza quanto àquilo que vai ser a sua evolução, economias que são muito importantes para a economia portuguesa e, portanto, isso condicionará muito do cumprimento das metas orçamentais. Por último, posso dizer que, do ponto de vista mais estrutural, subsistem problemas que resultam do fraco crescimento da produtividade da economia portuguesa, que resultam do peso que é uma questão que teremos que enfrentar, a questão do envelhecimento demográfico e, portanto, é desejável que se aproveite este momento de consolidação no curto prazo para olhar a longo prazo e para fazer as necessárias mudanças do ponto de vista estrutural, quer em termos de políticas públicas, quer em termos económicos gerais, quer em termos de gestão orçamental. Desejaríamos que a evolução para uma dinâmica orçamental plurianual fosse efetivamente concretizada, pois ela permitirá perspectivar e programar a despesa pública em termos mais estratégicos, mais racionais e, efetivamente, observando aquilo que é efetivamente necessário em termos de progresso do país. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, eu, Sra. Presidente. Vamos então iniciar a ronda de inquirições. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Miguel Matos. Tem até 5 minutos, faça favor. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Conselho de Finanças Públicas. A análise do Conselho de Finanças Públicas dá um relevante contributo para o debate sobre a proposta do Orçamento de Estado para 2020. Há 3 grandes conclusões que podemos tirar da sua análise. Em primeiro lugar, virámos definitivamente a página da austeridade. Nos últimos anos melhorámos, de facto, as contas públicas, cumprindo as regras orçamentais do saldo e da dívida, sem cortar o rendimento das pessoas ou o financiamento dos serviços públicos. Pelo contrário, conseguimos contas certas porque repudiámos esse caminho que, nos tempos de má memória do PSD e do CDS, conduziram-nos a não menos do que 8 orçamentos retificativos em 4 anos. A credibilidade que conquistámos, apesar dos avisos persistentemente errados da anterior equipa do Conselho de Finanças Públicas, foi mesmo essencial para reduzir a despesa com juros, que irá finalmente, em 2020, regressar ao nível de 2010, 2,9% do PIB. Como diz o relatório do CFP, e cito, a diminuição do peso da dívida e acrescento dos juros permite a libertação de recursos públicos para outros fins. Desde 2014 são 2 mil milhões de euros libertos para investir no Serviço Nacional de Saúde e na escola pública. E precisamos mesmo de libertar esses recursos. É por isso que, por muito que alguns o desdenhem, da esquerda à direita, o excedente que este orçamento apresenta é uma importante conquista. Não em si mesmo, não para Bruxelas, mas para o comum dos portugueses, ao tirar das mãos dos mercados financeiros internacionais os avanços sociais que juntos alcançamos. Este excedente não reflete nenhum recuo. Como realça o Conselho de Finanças Públicas, ele advém da continuada redução dos juros e de um menor impacto das medidas temporárias.
Sobretudo, ele mantém uma postura de política orçamental neutra, o que é bom porque equilibra os objetivos de redução da dívida com os objetivos de reforçar os serviços públicos e o rendimento disponível das pessoas. A segunda conclusão que podemos tirar deste relatório é que aquilo que o Dr. Rui Rio chamou de fraude democrática, o Conselho de Finanças Públicas chama, e cito, um procedimento habitualmente utilizado. E é um procedimento habitualmente utilizado por bons motivos. Porque, como narra o relatório, os procedimentos legais relacionados com os concursos públicos exigem que os limites de despesa sejam superiores à despesa que se vai executar. Não é possível ignorar este esclarecimento técnico de uma entidade independente e, a partir de hoje, a única fraude democrática neste assunto é continuar, talvez por falta de outro argumento, agarrado a este fraco argumento. A terceira conclusão que devemos tirar é de que os impostos não vão carregar mais sobre os rendimentos portugueses, por muito que o indicador estatístico da carga fiscal aumente. E porquê? Vamos lá citar mais uma vez o relatório do CFP. O comportamento esperado para as contribuições sociais efetivas explica exclusivamente a previsão do aumento do indicador da carga fiscal. Aliás, para quem ainda não percebeu, o CFP fez mesmo um desenho. Como não houve alterações de taxas, as contribuições sociais vão pesar este ano o mesmo que pesaram em cada um destes anos. Mas, felizmente, vão pesar mais no PIB, porque hoje, felizmente, há mais emprego e há melhores salários. Mas vamos aprofundar. O quadro 1 do relatório permite concluir que 92% do aumento da receita fiscal se deve ao crescimento, ao cenário macroeconómico em políticas invariantes. E o resto deve-se às políticas de carry-over. Ora, depois do INE, do Banco de Portugal e agora do CFP vos desmentirem, manda a honestidade e a seriedade intelectual que a direita desista de uma vez por todas dessa lenga-lenga da carga fiscal máxima. Tenham-se e guardam-se em melhores contas. Mas, Sr. Presidente, como todos os orçamentos, este também tem os seus riscos e o relatório menciona alguns deles. Segundo o CFP, um desses riscos são as contribuições sociais. Foi um risco identificado em 2019, em 2018, em 2017... e em cada um destes anos a execução superou a previsão supostamente arriscada. Mas o passado não é o futuro e, como dizem, a margem para ganhos de eficiência pode estar a parecer esgotada. Todavia, nos vossos relatórios não mencionam o efeito de composição resultante da transição dos trabalhadores do regime da Caixa Geral de Aposentações, onde se pagam contribuições imputadas, para a sua segurança social, onde se pagam contribuições efetivas. Este efeito, por exemplo, o INE destaca, explica facilmente que as contribuições sociais efetivas cresçam mais que as remunerações. Pergunto-lhe, por isso, este efeito tem sido tido em conta na vossa avaliação? O segundo risco que apontam é para o cumprimento das regras orçamentais. E vale a pena recordar que a congênere europeia do CFP concluiu em setembro que as regras orçamentais precisam ser simplificadas e revistas porque não aumentam a qualidade das finanças públicas e dependem de variáveis não observáveis e sujeitas a erro. Tem sido, infelizmente, o caso em Portugal. Em cada um dos anos da legislatura anterior, cumprimos as regras orçamentais, mas as previsões, infelizmente, com exceção do ano abençoado 2017, as previsões deste Conselho foram lançadas, mas falharam. Há então um terceiro risco, Sr. Presidente. Não um risco no orçamento levantado pelo relatório, mas um risco associado ao relatório em si. E o risco é de que estes relatórios acabem como a história do Pedro e do Lobo. Se forem levantados de forma consecutiva riscos ao orçamento que não se verificam e não forem alteradas as metodologias, estes correm o risco de trazerem incertezas desnecessárias, que não qualificam a análise e o debate sobre o orçamento e as finanças públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra à Sra. Presidente das Finanças Públicas para responder. Faça favor. Então, responder essencialmente à questão que me foi colocada, a primeira questão. Como é que nós encontramos, creio que se está a referir à diferença dos 590 milhões de euros quando fazemos a passagem da contabilidade pública para a contabilidade nacional. Bom, aquilo que acontece é o seguinte, de facto, na contabilidade pública, o que se calcula é a diferença entre receita efetiva e despesa efetiva, e é desse cálculo que resulta, de facto, a estimação do saldo em contabilidade pública. Depois, obviamente que, no momento em que se faz a passagem, a Direção-Geral do Orçamento tem definido os seus próprios critérios para que haja aqui uma primeira depuração do saldo, e essa depuração resulta, desde logo, daquilo que é o histórico, o comportamento histórico, por exemplo, ao nível das cativações orçamentais, por exemplo, ao nível, como mencionou,
da necessidade de inscrever dotação que depois não é efetivamente realizada porque os contratos não são celebrados ou a dotação que está prevista não é gasta pela integralidade. E é, portanto, com base neste tipo de vicissitudes que a Direção-Geral do Orçamento tem definido aqui critérios que podem justificar que depois, no momento em que se transita para a contabilidade nacional, haja essa depuração de valores e aquilo que está neste momento previsto é o valor que, no fundo, corresponde a um histórico recente. Andamos à volta dos 600 milhões de euros e, portanto, neste momento aquilo que está estimado são 590. Depois, obviamente, que o tratamento que é feito em sede de contabilidade nacional é um tratamento diferente, que obedece a princípios contabilísticos e estatísticos que são próprios da contabilidade nacional e que são diferentes dos princípios estatísticos e contabilísticos da contabilidade pública. Por exemplo, a concretização de um princípio de especialização de exercício que faz com que certa receita fiscal que é cobrada já no exercício imediatamente a seguir ainda seja imputada ao exercício anterior, a forma como se registam certas despesas associadas aos fundos europeus em observância do princípio da neutralidade dos mesmos. Portanto, há aqui critérios próprios, metodológicos próprios, que justificam que depois, obviamente, o resultado em contas nacionais se aparte do resultado inicialmente estimado em contas públicas. Notamos que há, efetivamente, uma crescente diferença final entre estes valores e, portanto, aquilo que o CFP propugna é que a definição dos critérios, nomeadamente aqueles critérios que há pouco mencionava, iniciais, seja feita com transparência, com objetividade, para que todos possam contar com eles e que não haja aqui margem para grandes discricionariedades. Relativamente à carga fiscal, bom, o CFP nota que, efetivamente, estamos a falar da percentagem das receitas fiscais e contributivas sobre o produto e há, efetivamente, 3 fatores que determinam essa relação. O comportamento da economia, medidas de política e depois iniciativas de combate à fraude e iniciativas no campo da recuperação de dívida. Estes 3 fatores verificam-se particularmente e de forma muito evidente no caso das contribuições sociais. Portanto, é um facto que as contribuições sociais têm tido um comportamento que, aliás, nós assinalamos esse aspecto. A estimativa de crescimento das contribuições sociais está claramente acima daquilo que se perspectiva em termos de crescimento do PIB nominal. Estamos a falar de um crescimento na ordem dos 5,6%, se a memória me não falha, contra um crescimento de 3,3% relativamente ao PIB nominal. E, portanto, há aqui claramente um crescimento que vai para lá daquilo que seria o comportamento económico. E assinalamos isto, aliás, como um risco por várias razões. As contribuições sociais reagem muito à economia, porque estão dependentes das remunerações, da evolução das remunerações. Agora, notamos que, mesmo para lá disso, elas estão a crescer mais do que aquele que é a trajetória de crescimento das remunerações, que são justamente a sua base de incidência. Bom, o que é que pode justificar essa variação? Há aspectos que têm que ver com o tratamento e a consideração de contribuições sociais efetivas, fundamentalmente essas, mas aquilo que nós apontamos no nosso relatório, temos aqui a considerar esse outro fator que eu há pouco mencionava, que são as tais iniciativas no campo da recuperação de dívida da Segurança Social, que podem justificar, podem estar na base de uma parte dessa diferença. Eu digo podem,
porque nós, CFP, nós não temos informação detalhada, tal como gostaríamos de ter, sobre os vários fatores que concorrem para o comportamento da receita da Segurança Social. Portanto, era desejável que houvesse uma pormenorização da informação, que a Segurança Social facultasse mais informação a este respeito e, portanto, esperamos que ela possa vir a ser facultada. Já agora, se me permite, também queria chamar a atenção para um aspecto que nós temos que verificar. É que ele não está, porventura, não sei se está, também isto resulta justamente desse ponto que eu estou a mencionar, a questão da informação, que é, como sabemos, houve uma medida de política importante que foi adotada em 2018 para entrar em vigor toda ela em 2019, que foi a alteração do regime dos trabalhadores independentes. É evidente que o peso das remunerações declaradas no regime dos trabalhadores independentes e a receita que é cobrada com este regime é claramente menor e até tem havido, creio, até 2018, pelo menos é o que está no elemento informativo que o próprio Governo apresentou, tem havido até uma diminuição desse ponto de vista. Mas o CFP tem todo o interesse em perceber qual é que é o impacto, se é que ele já se está a fazer sentir, que esta, que é uma medida de política que mexeu com a base de incidência dos trabalhadores independentes, que mexeu com as taxas contributivas, porque embora a taxa contributiva tenha diminuído para os trabalhadores, ela aumentou para as entidades contratantes. O facto de haver declarações trimestrais em detrimento das declarações anuais, que impacto é que isto está a ter na coleta ao nível do regime dos trabalhadores independentes? Portanto, é um exemplo de como um detalhe de informação ajudaria a perceber aquilo que é imputável à dinâmica económica, à recuperação de dívidas e aquilo que são verdadeiras medidas de política fiscal, de política legislativa nesta matéria. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Faça o Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e cumprimento especialmente a Sra. Presidente e os restantes membros do Conselho das Finanças Públicas. A Sra. Presidente afirmou que este orçamento é um orçamento de continuidade em vários aspectos que referiu e que eu não vou repetir, mas aquilo que eu queria salientar é que é um orçamento de continuidade, sobretudo no facto de basear o ajustamento orçamental exclusivamente, ou quase exclusivamente, no contributo dado pelos juros, que dependem essencialmente do Banco Central Europeu. De acordo com o relatório do Conselho das Finanças Públicas, há uma ligeira melhoria no saldo primário estrutural de 0,05 pontos percentuais do PIB, que, refiro eu, é uma variação inferior ao aumento da carga fiscal. E, portanto, mesmo o pequeno aumento do saldo primário estrutural é todo ele financiado pelo aumento da carga fiscal. E, por isso, podemos afirmar que este orçamento, ou melhor, a política orçamental sobre o controle do Governo implícito neste orçamento, em nada contribui para o processo de consolidação orçamental. Nada está neste orçamento para melhorar a consolidação orçamental. E isto de acordo com os cálculos do Conselho das Finanças Públicas, que, segundo eu percebi do relatório, são cálculos em contabilidade nacional, como é normal, que assumem os valores previstos no relatório do Orçamento de Estado, com duas alterações. Uma é a classificação das medidas como temporárias ou não recorrentes e a outra, os efeitos do cálculo do hiato do produto. Mas em tudo o resto, aceita como válidas as projeções do Governo. Nomeadamente, mesmo naquelas áreas onde há algumas dúvidas, como referiu das contribuições sociais, por exemplo, onde há algumas dúvidas sobre as projeções, as que estão implícitas nos números que apresentou são as projeções do Governo, certo? E, portanto, nas projeções do Governo está também a tal expectativa de não utilização integral das dotações orçamentais dos 590 milhões de euros, que, devo lembrar ao Partido Socialista, primeiro, não é historicamente habitual. Esses 590 milhões de euros só foram introduzidos no orçamento anterior, portanto, mesmo o Governo
do Partido Socialista, o atual governo, ou melhor, o atual Ministro das Finanças do Partido Socialista, não o fez nos 3 primeiros orçamentos, só o fez em 2019. E segundo, também quero salientar um aspecto, é que há aqui 2 tipos de ajustamento na passagem do saldo em contabilidade pública para o saldo em contabilidade nacional. São os ajustamentos que eu chamaria técnicos, por exemplo, o princípio da especialização do exercício, a definição do universo. Tudo isso são ajustamentos objetivos, que com a informação adequada qualquer um de nós consegue chegar àqueles valores. Coisa diferente são os 590 milhões de euros. Esse é um valor arbitrário, definido arbitrariamente pelo Governo e que foi justificado, de acordo com a informação que consta no relatório do Conselho das Finanças Públicas, foi justificado como correspondente a uma execução inferior à autorização da despesa. Ou seja, os números que a Sra. Presidente aqui nos apresentou não são os números relativos ao orçamento que esta Assembleia está a votar, ou que votou na generalidade e está a discutir na especialidade, porque esses números têm implícito mapas da lei que não têm estes valores de despesa. Dito de outra forma, se nós usássemos não os valores do Governo de execução orçamental, mas os valores do orçamento que estamos a votar e a discutir nesta Câmara, os indicadores orçamentais, mesmo em contabilidade nacional, seriam diferentes. Seriam diferentes, pelo menos em 590 milhões de euros, o que significa que o tal saldo estrutural, que é um déficit de 0,1 nas contas do Conselho das Finanças Públicas, seria um déficit de 0,4, significaria que o saldo estrutural, em vez de melhorar, pioraria, porque passava de 0,3 para 0,4, significaria que o cumprimento da regra da dívida, que de acordo com as contas das Finanças Públicas, do Conselho das Finanças Públicas é cumprido por uma margem pequena, deixava de ser cumprido, e significaria também que todos os outros critérios não seriam cumpridos. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto são 2 coisas. A primeira é se o cumprimento da regra da dívida em 2019 não põe já em causa a existência de um desvio com consequências para Portugal, porque já houve um desvio de 1,3% do PIB em 2019, no benchmark da despesa. E segundo, e para finalizar, aquilo que eu lhe pergunto é se o orçamento que nós estamos a votar e a discutir, não as declarações de intenções de execução do Governo, mas aquilo que está a ser efetivamente discutido e votado nesta Câmara, não é um orçamento que não cumpre as regras orçamentais, não é um orçamento que degrada as finanças públicas, porque aumenta o déficit estrutural. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Almeida. A palavra à Sra. Presidente para responder. Faça favor, Sra. Presidente. Aquilo que eu posso dizer, no fundo, é corroborar aquilo que há pouco disse. Efetivamente, nós temos essa dupla depuração daquilo que é o valor apresentado em contabilidade pública, e é esse que efetivamente consta dos mapas orçamentais, porque a perspectiva dos mapas orçamentais é ainda uma perspectiva de caixa, fundamentalmente, e depois temos os ajustes que são os ajustes da contabilidade nacional. Agora, do ponto de vista daquilo que é o mandato do CFP, nós temos que fazer a apreciação das regras em contabilidade nacional porque temos que verificar do cumprimento das regras orçamentais, desde logo perante as instituições europeias e, portanto, é essa a apreciação que temos que fazer. Sabemos quais são as razões, e há pouco eu tive o cuidado de assinalar que eu própria desejaria que existissem critérios sólidos, e quando eu digo sólidos, eventualmente até do ponto de vista legal, que houvesse aqui uma fundamentação legal para este tipo de ajustes e de depuração, mas não é o CFP que efetivamente tem que pugnar, ou melhor, o CFP deve pugnar por isso, e estou aqui a fazê-lo, por isso é que eu chamei a atenção para esse aspecto. A questão da discricionariedade aqui não deve prevalecer, antes pelo contrário. Temos que ter critérios sólidos para que essa primeira passagem opere. Eu insto aqui a Câmara para que trabalhe nesse sentido também e, portanto, possa, por exemplo, fazer uma alteração à lei de enquadramento orçamental que acautele esse tipo de, ou previne esse tipo de discricionariedade. Conclui, Sr. Presidente.
Então, vamos então iniciar a segunda ronda. Portanto, agora chamava só a atenção que, diferentemente da primeira, portanto, os dois grupos parlamentares farão as questões e serão respondidas subsequentemente. E, portanto, começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Matos. Faça força. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas, retomando ainda a questão das contribuições sociais e da sua perspectiva de execução, foi possível reparar que não comentou a questão da transição dos trabalhadores do regime da Caixa Geral de Aposentações que pagam contribuições sociais imputadas para o regime da Segurança Social, que pagam contribuições sociais efetivas. E se nós analisarmos o conjunto da receita fiscal e contributiva, incluindo, portanto, na carga fiscal, esta questão das contribuições sociais imputadas, reparamos, aliás, que ela não aumenta, mas sim diminui, e que o seu crescimento é precisamente conforme com aquela que é a sua base fiscal, que são as remunerações. Havendo este efeito de composição, que aliás o INE destaca, faz todo o sentido e não nos parece de todo arriscado o crescimento das contribuições sociais, não obstante merecer o destaque que a Sra. Presidente e bem fez em relação às questões dos ganhos de eficiência na sua execução. É importante discutirmos os outros dois assuntos que foram aqui aflorados em detalhe. Em primeiro lugar, a questão de qual é a estratégia orçamental que pretendemos prosseguir para o país ter sustentabilidade das finanças públicas. É que havia uma teoria que a sustentabilidade das finanças públicas era obtida cortando rendimentos, cortando serviços públicos, fazendo o que alguns chamavam de reformas estruturais. Mas a verdadeira reforma estrutural, como aliás parece-me que o relatório das Finanças Públicas, do Conselho de Finanças Públicas bem realça, é promovermos o crescimento da produtividade, promovermos a inovação, promovermos o maior crescimento económico e que isso, dando uma maior base fiscal e dando uma economia mais eficiente e produtiva, possa gerar necessariamente as bases das finanças públicas mais saudáveis. É isso, aliás, que tem sido feito ao longo dos últimos 4 anos. Longe vão os tempos de 8 orçamentos retificativos, tivemos 4 orçamentos que cumpriram aquelas que eram as suas metas e fizeram isso, apesar do CFP dizer que foi com ganhos de emprego, esses ganhos são muito relevantes, são relevantes para a vida das pessoas, são relevantes naquilo que é a receita fiscal e contributiva, mas têm na sua base uma mudança na economia portuguesa que gerou mais confiança, que gerou mais investimento, e temos que recordar que Portugal teve o dobro do investimento que teve a Europa, e portanto nós temos uma base de reformas estruturais nos últimos 4 anos que não atacaram os rendimentos nos serviços públicos, mas que proporcionaram sim as bases de uma estratégia de consolidação orçamental mais sustentável. E por fim, esta questão dos 590 milhões de euros, como a Sra. Presidente do Conselho de Finanças Públicas reparou, tem muito a ver com a estimativa de não utilização devido a concursos e em parte devido a cativações, mas deve-se dizer, e é bom recordar, que no final da legislatura, 13ª legislatura, havia mais cativações no final dos anos do que havia nesta última legislatura. Ou seja, este último governo, o 21º governo, descativou mais em termos absolutos e em termos relativos do que o 19º governo, e isso é uma conquista, porque de facto nós estamos a apostar mais nos serviços públicos e no rendimento dos portugueses, e isso é uma mudança da estratégia orçamental que é importante destacar. E é por isso que os portugueses estão hoje a sentir os ganhos da nossa gestão orçamental. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. A palavra agora à bancada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Alberto Fonseca. Faça força, deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho das Finanças Públicas, restantes membros do Conselho. Na sua análise da proposta do Orçamento de Estado de 2020, o Conselho das Finanças Públicas destaca a eventual necessidade de apoios ao setor financeiro serem maiores do que aqueles que estão previstos. Ora, sabemos que no Orçamento de Estado está previsto um valor de 600 milhões de euros para reforço de capital no novo banco, tendo em consideração que em 2018 o Estado injetou 800 milhões de euros e que depois, na preparação do Orçamento de Estado para 2019, previu um montante de 400 milhões de euros e injetou 1.150 milhões de euros, quase o triplo, tudo nos leva a crer que este ano acontecerá o mesmo, até porque este orçamento é o tal da continuidade, mais ainda quando vemos notícias a falar de injeções de 1.400 milhões de euros. Sra. Presidente, na vossa opinião, qual é a probabilidade de o Estado transferir para o Fundo de Resolução em 2020 mais do que os 600 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado e qual o impacto que isso terá no saldo orçamental? Isto, claro, se as cativações não aumentarem na mesma proporção, bem sabemos que o Sr. Ministro Mário Centeno, o cativador, utiliza esta ferramenta de reduzir o investimento público para ter contas certas.
E os riscos parecem ser a palavra de ordem. Aliás, a Sra. Presidente utilizou essa palavra várias vezes ao longo da sua apresentação e as várias notícias relativamente à análise do vosso documento referem isso. Despesa com o novo banco prevista pelo Orçamento de Estado é um risco. O Governo corre o risco de ter de injetar mais dinheiro no novo banco. Aliás, o próprio documento que aqui nos apresentaram refere a palavra risco mais de 40 vezes e só por uma delas é no sentido positivo, o risco ascendente. Todas as outras são alertas relevantes e preocupantes. Alertas esses que, para além do Conselho das Finanças Públicas e do PSE, diga-se, vêm também da UTAU. O UTAU tem dúvidas sobre o Orçamento de Estado de 2020, de Bruxelas também. O Eurogrupo reitera aviso de incumprimento e sugere medidas adicionais. Bruxelas vê risco de incumprimento das regras europeias do Orçamento de 2020. Bruxelas mantém a opinião, orçamento em risco de incumprimento. Bruxelas alerta Portugal para possível incumprimento do PEC. Enfim, uma série de notícias nesse sentido. Isto faz lembrar aquela história daquele homem que vai na autoestrada em contramão e que diz que está toda a gente errada, só ele é que está bem, estão todos enganados que vêm em sentido contrário. É essa a imagem que me ocorre. Sra. Presidente, obviamente qualquer orçamento comporta riscos, não temos dúvidas sobre isso. Mas nós estaremos perante um orçamento sem um plano B, um orçamento que apenas está preparado para um cenário irritantemente otimista, um orçamento que sem ambição, sem estratégia, sem entusiasmo, sem estímulo ao investimento, apenas se baseia numa execução muito abaixo do previsto, sendo esta a única almofada que tem. Por fim, os famosos 590 milhões de euros, que magicamente desaparecem ao longo do relatório do orçamento e como aqui já foi referido, além do alerta do PSD e também da UTAU, também o Conselho das Finanças Públicas alude a essa diferença. Registamos que a Sra. Presidente também considera não haver enquadramento legal para este valor, o que nos agrada. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Presidente para responder. Faça favor, Sr. Desculpa. Muito obrigada, Sr. Deputado, pela questão. Relativamente à questão que menciona em relação ao setor financeiro, e particularmente ao novo banco, enfim, nós assinalamos o risco, mas não gostaria de estar, obviamente, a indicar a probabilidade desse mesmo risco, de ocorrência desse mesmo risco, porque não temos nenhuma informação num sentido ou no outro. Agora, obviamente que esta questão do impacto do setor financeiro nas nossas contas é uma questão que já se arrasta há vários anos e, portanto, obviamente que compromete os resultados orçamentais. Sabemos que se o que está em causa, tendo em conta o que foi noticiado, se for necessário uma injeção adicional de 800 milhões para prefazer os 1.400 milhões que foi noticiado, que isso tem um impacto à volta de 0,3 pontos percentuais e, portanto, isso, obviamente, que é uma preocupação. É uma preocupação, temos que estar cientes dela. Peço desculpa, Sr. Deputado, eu, entretanto, tinha aqui até já a resposta. Peço desculpa porque, entretanto, fez uma pergunta em primeiro lugar. No que diz respeito ao impacto que as contribuições sociais imputadas terão tido no sentido do eventual decréscimo da carga fiscal, nós não temos informação. Se o Sr. Deputado tem essa informação, o CFP também gostaria de a ter, mas, como eu digo, nós não temos essa informação. E, portanto, daí não poder neste ponto, porque realmente aquela questão que eu mencionava e chamei de novo a atenção, o problema da informação ou da falta dela, é um problema que em muitas das dimensões no universo da segurança social, incluindo CGA, subsistem. Bom, então, concluída também esta, que era a segunda e última ronda, cumpre-me agradecer em nome da Comissão de Orçamento e Finanças e através da Comissão de Orçamento e Finanças em nome do Parlamento Português, o meritório contributo do Conselho das Finanças Públicas. Agradecer uma vez mais a presença da Sra. Presidente, professora Nazaré da Costa Cabral, o mesmo relativamente aos Vice-Presidente Paulo de Grou e aos vogais executivos Miguel Saint-Aubin,
Carlos Marinheiro e Jorge Copitz, e agradecendo a presença, dar por encerrada esta audição, recordando às senhoras e senhores deputados que hoje às 15 horas prosseguiremos com a audição do Sr. Ministro do Mar. A todos, muito boa tarde.